Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima! Quantas pessoas não venderiam tudo o que têm para comprar um elixir que garantisse a juventude eterna? Uma juventude em que elas sonhavam que poderiam viver nesta terra como se a morte não existisse e sem as doenças. E quantas dessas pessoas não foram enganadas nesta busca, acreditando em remédios milagrosos que poderiam fazer esse desejo delas se tornar realidade? Entretanto, esse elixir existe, e ele está na Santa Igreja, na Igreja Católica. Ele se chama confissão. O programa de hoje será sobre um tema religioso, sobre a confissão e o seu significado para a alma humana. Você perguntaria, ou alguém poderia perguntar, qual é a prova que existe a alma? A alma existe e há diversas provas sobre isso. É até redundante tratar de um assunto que é tão evidente que, por ser tão evidente, aqueles que não querem ver não verão, ainda que esteja diante deles. Se o homem não tivesse uma natureza espiritual, ele estaria cingido, restringido apenas a fazer aquilo que a sua natureza física permite que ele faça. Ele jamais seria capaz de entregar a sua vida física para um princípio metafísico, para um princípio religioso, como faz, por exemplo, um mártir. O mártir da igreja, ele entrega a própria vida física e vai contra aquilo que está na natureza dele, que é a necessidade da preservação da vida, porque ele acredita em valores metafísicos. Ele consegue, portanto, ir além e doar aquilo que está restrito à matéria. Se apenas existisse a matéria, ele não seria capaz de ir além da matéria. Ele só pode ir além da matéria porque ele se entrega a um princípio metafísico que existe dentro dele também, que é essa alma humana. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava entre nós, nos Evangelhos, ele tem uma das belas frases em que ele dizia que quem não for como um desses pequeninos, como uma dessas criancinhas, não entraria no reino dos céus. Mas o que significa ser como um desses pequeninos? Não é como alguns pastores protestantes. Você sabe que no protestantismo eles estão divididos em milhares de vertentes e de seitas que brigam entre si. Em algumas delas consta, pelo menos, que alguns pastores, interpretando literalmente essa passagem do Evangelho, colocavam calças curtas e iam brincar de bolinha de gude. Naturalmente, não foi isso que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor, naquele momento, nos pedia para ter uma atitude de alma como uma criança que olha admirativa, com humildade, para tudo à sua volta. Ela é pequenina, e ela se sabe pequena, ela confia em seu Pai, ela se entrega nessa confiança. Mas além disso, nós temos algo a mais. Essa alma humana, chamada a ser jovem, permanentemente jovem, ela busca incessantemente a Deus. Santo Agostinho, um dos grandes doutores da Igreja, ensinava, no seu livro Confissões: Vós, Senhor, me criastes para vós, e o meu coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. O coração humano busca Deus, ele tem sede de Deus, ele tem sede do infinito. É por isso que desde pequeno a criança, quando recebe um brinquedo, já começa a sonhar com o próximo. O homem também é assim. Durante a vida, muitas vezes, ele se ilude com coisas materiais, mas é porque a alma dele busca o infinito, e ela só encontrará satisfação quando possuir o objeto infinito. Nosso Senhor, nos Evangelhos, nos deu essa solução. O homem tem sede de infinito. Como é que ele pode possuir o objeto infinito? Nos Evangelhos, nosso Senhor disse: Eu serei, eu mesmo, a vossa recompensa demasiadamente grande. Para nós possuirmos esse bem infinito, nós devemos cumprir a lei de Deus. Nós devemos seguir a sua igreja. Ele não nos deixou nenhum livro escrito. Ele não pediu que se escrevessem livros. Ele, entretanto, constituiu uma igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. É nessa igreja que ele nos convida constantemente à perfeição. E é nessa igreja, através da confissão,
que Ele restaura em nossas almas a graça santificante, essa vida dele em cada um de nós. Deus nos chama a essa eterna juventude, e a confissão é esse grande elixir que existe na igreja. A cada confissão a pessoa renasce. Ela renasce na inocência de uma criança. Ela renasce com o entusiasmo que a criança deve ter com aquilo que é mais belo do que ela, aquilo que é mais perfeito do que ela, aquilo que é maior do que ela. Nesse entusiasmo, a pessoa, na busca de Deus, encontra a salvação eterna. A confissão é o grande elixir da juventude, disponível a todos os homens. É um constante recomeço. A cada momento, nós podemos recomeçar na luta pela perfeição, no desejo de servir a Deus, a Santa Igreja e a Nossa Senhora, a causa católica. Aqui nós temos a foto da Sainte-Chapelle. Ela foi construída pelo rei São Luís para abrigar a coroa de espinhos. Reparem que é uma igreja feita de luz. É uma igreja onde a graça de Deus parece envolver a pessoa no meio dessa luz, uma luz filtrada pelos vitrais. Essa é a igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a única igreja que tem a confissão, a única igreja que convida constantemente os homens não apenas a viver bem, mas, caso pequem, a mudar de vida, a renascer de novo, a esse recomeçar, a ser como um desses meninos que Nosso Senhor, no começo nós comentamos isso, que Nosso Senhor dizia: quem não for como um desses meninos, não entrará no reino dos céus. Lembre-se, a confissão não custa nada, absolutamente nada. Basta procurar um padre, tendo feito o exame de consciência, tendo o propósito de não voltar a pecar, arrependido desses seus pecados, ouvir o conselho do padre e cumprir a penitência que lhe passar. Com isso, a pessoa renasce, e não precisa estar em pecado mortal. Até os santos se confessavam. É verdade que o sacramento da penitência é um dos sacramentos dos mortos, mortos no sentido da graça santificante. Ele, assim como o batismo, é dirigido àqueles que estão sem a graça e precisam nascer ou renascer nessa graça de Deus. Entretanto, até os santos, em estado de graça, confessavam, porque a confissão não só atrai as bênçãos e as graças de Deus, mas aproxima o homem de Deus, limpa dos pecados veniais que a pessoa pode ter, que são pecados menores, que não necessitariam da confissão sacramental. Entretanto, os santos eram os primeiros a buscar as confissões. Assim terminamos o vídeo de hoje. Se após esse vídeo, ainda que apenas uma única pessoa tenha feito um propósito de fazer uma confissão, ele terá valido a pena. Se você gostou do programa, compartilhe-o entre seus amigos, assine o canal, faça os seus comentários. Viva Cristo Rei e sua Mãe Maria Santíssima.